Olá a todos, meu nome é Washington, tenho 26 anos. Nesse vídeo eu vou estar contando em por que eu acredito que fazer terapia é essencial para se viver uma vida plena e produtiva. Quero deixar bem claro que eu não sou um profissional da área de saúde, não sou terapeuta nem nada do tipo. Eu vou apenas contar a minha história pessoal com a terapia e no que ela me ajudou. Antes de tudo, eu tenho que falar que eu tinha um preconceito muito grande em relação aos problemas da área mental. Por ter vivido muitas coisas negativas, ter uma estrutura de vida ali um pouco diferente da grande maioria, já passei por muitas coisas, isso não me faz melhor do que ninguém, são apenas coisas que me aconteceram. Eu acreditava que os problemas da área mental eram simplesmente frescura, sinal de fraqueza e coisas do tipo. Um pensamento extremamente errado, mas que eu tinha, né, um pré-conceito existente. Principalmente no gênero masculino e no gênero masculino militar, existe um certo tabu ali em relação à área mental. Se você chegar numa roda de amigos e falar que você faz terapia, não é um assunto que é muito falado. O pessoal quer falar de festa, futebol, etc. Então você chegar e falar de terapia, falar que você está se autoconhecendo, vendo os seus problemas, existe um certo tabu. Então eu tinha realmente um preconceito muito grande ali em relação aos processos, né, da área mental e não acreditavam que existiam problemas, né? Como então que eu comecei a fazer terapia? Então, na minha formação militar, na Academia Militar das Agulhas Negras, eu tinha um amigo que ele estava com alguns problemas pessoais e isso estava abalando o seu desempenho lá na Academia Militar. Ele teve que trancar a matrícula, foi para casa fazer o tratamento. No outro ano, em 2021, ele retornou. Eu fui conversar com ele e perguntar se ele estava bem, o que tinha ajudado ele a melhorar, porque ele estava muito diferente do ano passado, né, em 2020. E ele me falou que a terapia, a psicóloga foi extremamente importante ali para ele obter melhoras. E eu tenho o arquétipo do explorador muito predominante. Eu vou falar depois, trazer um vídeo sobre arquétipo, que são as máscaras, né, personas que a gente veste para cada tipo de ambiente. Tipo, o Washington que está falando nesse vídeo é diferente do Washington quando está trabalhando, que é diferente do Washington na faculdade de psicologia, etc. O que é o arquétipo do explorador? Eu sempre fui um cara que eu gostei muito de viajar, ouvir histórias, conhecer religiões, conhecer outros tipos de pensamentos. E quando ele falou que a terapia foi extremamente importante para ele, eu pensei, bom, por que eu não vou lá e testo? Eu fui, foi um match ele sensacional, porque eu vi que funciona. Hoje eu não vivo sem a terapia, acredito que ao longo da minha vida eu vou fazer terapia. Tanto que isso me motivou ali a fazer a faculdade de psicologia para entender mais como que a nossa mente funciona, porque o cérebro, ele é maravilhoso, é uma estrutura maravilhosa que nos difere de todos os outros animais, que a gente é o único animal racional. Só que o cérebro, ele é extremamente complexo, ao mesmo tempo que ele é maravilhoso e pode fazer com que a gente faça coisas maravilhosas, ele nos sabota quase que o tempo todo. A gente se julga o tempo todo. Então, cuidar da saúde mental é você entender como que sua mente funciona e quando você tem esse hackzinho, você consegue evoluir muito na vida. Portanto, a terapia é essencial porque você tem que se autoconhecer verdadeiramente. E é um processo extremamente complexo. O autoconhecimento, ele é muito complexo. Eu estou tendo este processo e não é fácil. Até digo para os meus amigos mais próximos que a ignorância é um luxo, né? A pessoa que ela ignora esse entendimento da mente, esse entendimento dos seus instintos, ela vive uma vida com menos estresse, uma vida mais calma, porque ela não quer saber porquê das coisas, ela simplesmente ignora e tá tudo bem. E precisa de pessoas assim para balancear, né, a equação. Precisa de pessoas como eu, como você, que querem entender por que fazer terapia é essencial. E existem pessoas que vão passar pela vida sem se dar a mínima ali para aquilo, para aquele assunto. Paralelo ao autoconhecimento, o amor próprio é uma outra coisa extremamente difícil. A gente entra na internet, a gente vê pessoas, né? Gratiluz, gratidão, eu me amo e não sei o que. Tudo bem, mas o amor próprio não é isso. Porque o amor próprio, sabe aonde que ele se manifesta mais? Quando você está na sua pior fase, nos seus piores momentos. Porque ali é só você e Deus. E é ali que você tem que se abraçar, ali que você tem que se ajudar. É só você sabe o que você está passando. E se você não ter o amor próprio nesse momento, você não precisa do amor próprio quando você está bem, porque você já está bem. Agora, quando você está mal, aí sim o amor próprio é muito importante. Então, o autoconhecimento e o amor próprio são extremamente difíceis e eu acredito que você precisa de um mentor para entrar nessa jornada, que seria o terapeuta. Se a gente entrar nessa jornada do autoconhecimento e do amor próprio sozinhos,
sem um mentor, que no caso aqui desse vídeo eu estou falando que pode ser o terapeuta, mas existem diversas formas, né? A chance da gente se perder na nossa própria psique, na nossa própria mente é muito grande. Por quê? Como eu disse lá, nós somos os únicos animais racionais. A gente consegue pensar sobre o próprio ato de pensar. Então, se não tiver alguém que nos guie nesse labirinto, que coloque uma lanterna no caminho para iluminar a jornada, a chance da gente se perder é muito grande. O terapeuta ali é como se fosse um guia dentro desse labirinto que nós somos. Nós temos um labirinto ali até chegar nos nossos instintos e o terapeuta ele vai nos guiando pelo caminho. É o nosso mentor na jornada. Para exemplificar essa jornada do autoconhecimento, de entrar no labirinto, eu vou trazer a história de Teseu e Minotauro lá da mitologia grega. Bom, Minotauro é uma criatura que ele tinha a cabeça de touro e o corpo humano. É interessante porque ele é diferente das outras criaturas da mitologia, que tinham o corpo de animal e a cabeça de homem, centauro, sereia, etc. Como o Minotauro tinha a cabeça de touro, ele era instintivo, ele era um animal que não pensava, que é como se fosse o nosso inconsciente. Não sei se já aconteceu com vocês, mas eu tive, por exemplo, experiência que eu estava dentro do elevador e eu pensei, tinha uma pessoa lá com várias caixas e veio na minha cabeça assim, bom, e se eu der um tapa nessa caixa, o que acontece? Aí eu pensei, parei e fiquei tipo, da onde está vindo esse pensamento? Do nosso inconsciente. O que você vai fazer com esse pensamento? Aí sim você tem controle. Espero que ninguém dê um tapa na caixa de ninguém no elevador. Então é como se o Minotauro fosse o nosso inconsciente e quem surge lá na mitologia para matar o Minotauro é o Teseu, um herói. Como se nós fôssemos Teseu, cada um o herói, cada um o seu herói da jornada, ou pelo menos deveria ser, e a gente entra nesse labirinto para matar o Minotauro, para encontrar os nossos instintos e entender eles. Interessante falar também que o Minotauro ele surge como uma maldição dos deuses para o rei Minos, e a própria esposa do rei Minos dá a luz ao Minotauro. E conforme o Minotauro vai crescendo, o rei Minos, que governava Creta, que era uma potência da época mais do que Atenas, ele coloca o Minotauro dentro do labirinto, porque o Minotauro era extremamente instintivo e podia causar destruição na cidade. E ele chama Dédalo, aquele que era o pai do mito de Ícaro, que voou tão perto do sol, se apaixonou pelo sol e voou tão perto do sol que suas asas queimaram e ele caiu. E Dédalo, que era um grande arquiteto e estava refugiado em Creta, constrói um labirinto extremamente complexo para colocar o Minotauro. Interessante notar que o labirinto é para ambos, tanto para quem está entrando nele, tanto para o Minotauro que está lá dentro sair. Então, trazendo para a terapia, é um labirinto a gente chegar até o nosso inconsciente e é um labirinto o nosso inconsciente chegar até a gente entender de onde está vindo aqueles pensamentos. Nós sabemos que os gregos admiravam muito as competições, eles gostavam muito ali das Olimpíadas, etc. Teve uma competição em Atenas, um dos filhos do rei Minos vai, Androgeu. Nessa competição ele acaba sendo emboscado e morre. Minos, como uma forma de vingar a morte do filho, exige que Atenas envie a cada 9 anos para Creta 7 homens e 7 mulheres para serem jogados no labirinto e serem devorados pelo Minotauro. Então, a cada 9 anos vai sendo enviado esses jovens, tinham que ser jovens. Teseu, vendo o sofrimento na cidade, porque estava próximo da leva de jovens irem para Creta, ele se voluntaria como uma forma de mostrar o seu valor e derrotar o Minotauro. Interessante notar que Teseu ele era filho do rei Egeu, que governava Atenas, e Egeu tinha acabado de descobrir que Teseu era seu filho. Então ele não queria que Teseu fosse, mas Teseu, um herói inabalável, ele falou, não pai, eu vou e vou matar o Minotauro e vou acabar com esse sofrimento na cidade. Então ele realmente vai, apesar de Egeu não concordar, e quando ele chega lá em Creta, a deusa do amor, Afrodite, ela interfere e faz com que Ariadne, que era filha do rei Minos, se apaixone por Teseu. Aí, Ariadne, sabendo que Teseu queria destruir o Minotauro, ela resolve ajudá-lo. E como que ela ajuda Teseu? Ela era muito próxima de Dédalo. Dédalo mimava muito Ariadne. Então ela vai até Dédalo e pede, Dédalo, me ajude a ajudar Teseu a sair do labirinto. Entrar no labirinto, matar o Minotauro e sair. Dédalo, como mimava ela, rapidamente fornece-lhe as informações que ela precisava e dá a ela um fio mágico. Disse para ela, amarre esse fio em Teseu
Teseu entra no labirinto, ele mata o Minotauro e depois você o puxa de volta. Teseu realmente entra no labirinto, mata o Minotauro e Ariadne o puxa de volta. Bom, você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com terapia? O que essa história tem a ver com terapia? Ariadne é como se fosse o terapeuta, é como se fosse o psicólogo. Lembra que nós somos Teseu, nós somos os heróis da nossa própria história. A gente quer entrar no nosso labirinto e matar o Minotauro, que é inconsciente. Então a Ariadne, que seria o terapeuta, amarra um fio na gente e a gente começa a entrar no nosso inconsciente. O fio seria o processo de terapia em si, que quando a gente chegar no nosso inconsciente e se deparar com os minotauros existentes, o terapeuta depois vai conseguir puxar a gente de volta. A gente não vai se perder no labirinto. Se a gente entrar em algum caminho errado dentro do labirinto, a gente consegue voltar. Por quê? Porque o terapeuta vai estar o tempo todo nos guiando. É como se a Ariadne fosse o terapeuta, o fio, o processo de terapia em si, Teseu, nós somos os heróis da nossa própria história, o consciente, o Minotauro seria o nosso inconsciente. Então esse é o paralelo ali que achei sensacional para mostrar por que a terapia é tão importante. Porque se você fazer isso sozinho, se Teseu entrasse sozinho no labirinto, a chance dele se perder seria muito grande. Porque como ele ia se guiar, quem ia puxar ele de volta? Então se você entrar na jornada do autoconhecimento dos seus problemas sozinho, não falar para ninguém, ficar dentro do seu quarto, igual eu fiquei ali por dias, quando eu estava com depressão, apesar de que eu ia no psicólogo, no terapeuta, esse é um outro ponto interessante. Você tem que ter paciência com a terapia. Não, seus problemas não vão ser resolvidos na primeira sessão. Espero que a história tenha feito sentido. Um outro ponto interessante da história, isso é só uma curiosidade, é que quando Teseu vai partir de Atenas, Egeu, sofrendo muito, fala para o filho: tome esse jogo de velas brancas e caso você derrotar o Minotauro, coloque eles nos navios, coloque as velas brancas no navio, para que eu consiga enxergar de longe que você está voltando e meu sofrimento diminua. Interessante que a ansiedade está presente até nas histórias, né? Só que Teseu ele acaba se esquecendo de colocar as velas brancas, deixa as velas pretas que já estavam no navio, e quando Egeu olha o navio chegando, vê o jogo de velas pretas, ele sofre mais ainda e acaba se jogando no mar. Interessante que a partir de então esse mar se chama Mar Egeu. Achei legal esse tópico, essa curiosidade. Portanto, estes são os fatores que fazem com que eu acredite que fazer terapia é tão essencial. Se você gostou do vídeo, se fez sentido para você, coloque aí nos comentários. Peço que se inscreva no canal. Não gosto de fazer isso, de ficar mendigando aqui, mas eu acho que é interessante a gente fazer isso para que o conhecimento ele se espalhe, né? Talvez não ajude tanto você, mas uma pessoa que está precisando. E se a gente curtir, comentar, engajar mais ali, o vídeo consegue ser recomendado para mais pessoas. É isso, espero que gostem, que tenham gostado. Até a próxima, fiquem com Deus, bebam água, não maltrate os animais, é isso.